O escândalo teve início no ano 2024, com indícios de admissões ilegais no Instituto de Formação de Professores de Niquadala. Para perceber como o esquema foi traçado, a televisão abordou 2 dos 19 estudantes fantasmas expulsos que contaram aos microfones que teriam sido abordados por um homem que se identificou como funcionário do IFEP de Niquadala, dizendo que lhes ajudaria a integrar-se naquele centro de formação de professores em troca de 15 mil meticais. Bem, o que aconteceu foi no meados de dezembro. Eu acabei comentando quando saía de casa para cá, que escrevi uma sobrinha no Instituto de Formação do Professor, que era se ingressar. E disse que conhecia alguém que havia de facilitar a admissão no IFEP até dar bolsa. Pronto, 2 dias depois, o mesmo senhor Sissaka acabou ligando para mim, alegando que já tinha criado todas as condições e queria um valorzinho para fazer inscrição, que. Pronto, pediu-me 15 mil, acabei lhe passando. 4 dias depois acabou me ligando, trouxe os processos que já tinha feito a inscrição, mas também queria um valor para gratificação. Na altura não tive, eu disse que não tinha valor. Ligou-me tanto, eu acabei arranjando os 10 mil, acabei lhe passando. Uma semana depois, apresentou-me o senhor Célio, que era o indivíduo que estava em frente do processo e a tramitar os processos. Daí foi até no dia 24 de dezembro, quando somei os valores, já eram 60 mil meticais. De lá para cá não tive nenhuma resposta, não conseguiu regressar até então, ingressar-se. Já uma outra vítima, que nem chegou a ingressar no Instituto, disse que, no ato de desespero, foi convencida a pagar cerca de 15 mil meticais, com a alegação de que ninguém consegue ingressar no IFEP sem um padrinho. Comovendo-se com a situação, foi obrigada a pagar, mas de seguida, ou seja, dias depois, foi-lhe cobrado outro valor, tal como avançou a fonte. Sim, eu ia para Macuzi me inscrever. No mesmo chão, quando eu subi, encontrei um senhor que disse que era formador de lá. Perguntou por que eu ia para Macuzi. Eu disse que ia me inscrever para a IFEP. Ele disse, tens padrinho? Eu disse que não. Ele disse, como é que pode se inscrever sem padrinho? Vai chumbar. Tens que arranjar um padrinho. Eu assim vou para lá porque vou à graduação de uma filha do meu. Então posso te apadrinhar. Eu disse, como assim? Eu disse, eu posso ser teu padrinho. Só vais me dar um valor de 15 mil meticais. Tá bem, trocamos de número. Ficou o tempo de fazer o exame. Liguei para ele, paguei o valor 15 mil meticais. Fui lá, fiz o exame, passei. Na entrevista fiquei. Foi quando eu liguei para ele, eu disse, dei aquele valor. Então, por que eu fiquei? Ele, não, o valor era pouco. Eu disse, mas você não me disse que o valor era pouco. Então, sendo assim, temos que ir com outro amigo. Vai conseguir um lugar para ter uma vaga. Daí fui ter com o Célio, fomos juntos até o Célio. O Célio pediu o valor de 40 mil meticais, totalizando com aquele 555. Quem é este Célio? Célio Ireneu Manuel Sombrani. Então tirei este valor, aquilo já foi fevereiro para março. Março a aula já tinham arrancado. Então eu disse, então as pessoas já estão a estudar e eu? Ele, não, espera mais um pouco. Esperei até então, não consegui entrar. Eu disse, como não consegui entrar? Só pedi meu valor de volta. Ele andou a prometer datas que ia pagar até desde março até então. Não conseguiu devolver o valor. As vítimas avançaram a terem ficado surpreendidas ao ver outros colegas na mesma situação de irregularidade frequentando aulas, enquanto os seus nomes não constavam nas listas oficiais, após os pagamentos exigidos pelos supostos padrinhos. Reembolsou o valor ou não? Até então não reembolsou o valor. O que é que disse? Pronto, são falsas promessas, né? E prestou uma declaração, alegou que estava esperando um financiamento do banco, que até então não foi financiado. Disse que está a vender um terreno, até eu pedi para apreciar o terreno, ver se podíamos negociar o terreno. Até então não me deu. E no fim, de lá para cá, ligo, não atende a chamada, andava nessas fugitivas. Bem como o régulo, na qualidade do régulo. E ele disse que eles eram seguros e haviam de
resolver. Depois, como também pediam os valores, né? Eram valores assim, ínfimos, 5 mil, 3 mil, 2 mil, 1.000 meticais. Então, acabou facilitando eu passando esses valores. Só que no fim, quando fui somar, já eram quase 60 mil meticais. Por outro lado, o diretor do Instituto afirmou que os 19 jovens expulsos não concorreram, mas infiltraram-se nas salas de aulas há cerca de uma semana e foi possível descobrir graças a uma expensão da direção da escola por desconfiar do número elevado de alunos nas salas. Bom, de fato isso aconteceu, foi mesmo em 2024, ano passado. Um grupo de estudantes que se fazia-se presente na sala de aula. No dado momento, como a instituição tem feito alguma supervisão interna, constatou que de fato existiam formandos, que são formandos estudantes, alguns que eram do modelo 12ª mais 3, outros de 12ª mais 1 ano. Fez-se o trabalho, portanto isso foi precisamente no mês de maio, se a memória não me distrai. Fizemos o trabalho, antes disso já tínhamos notado já em abril. Fizemos o levantamento pelas listas, constatou-se que aquele grupo de formandos não constava nas nossas listas, quer nas listas das turmas, assim como nas pautas de admissão. Verificado isso, como instituição, solicitamos o grupo, era o total de 19 formandos, podemos considerar assim, mas não eram formandos. Desse grupo vieram e conversamos com eles. Bom, nós conhecemos o número. A primeira logo, quando passas no corredor, começa a ver que as salas estão um pouco cheias. Nossos números são um rastro um pouco reduzido. Então, começamos a ver aí que não era normal. E sempre que possível, mesmo que nós tivéssemos descoberto, sempre fazemos aquele levantamento para ver quem está na sala, quem não está na sala, quem tem nome nas fichas de avaliação, porque as fichas de avaliação vêm da sessão pedagógica. Se o formador diz que parece que existe alguém que não tem nome, então alguma coisa não esteja bem. Então daí que tivemos que passar com listas nas turmas e poder, tanto solicitar essas pessoas. É verdade que outros, se calhar, não conseguimos apanhar, mas os que apanhamos foram esses 19, porque quando viram que a coisa não estava muito boa, eu acredito que um e outro tenha saído assim, sem que aparecesse aqui. De acordo com o diretor da instituição, das investigações feitas, os jovens apontaram alguns quadros da educação como os mandantes. E eles disseram que teriam sido mandados para assistir às aulas com uns senhores, um chamado por Montanha, outro por Ruben, para além de Ronda, que davam todo o material, senhas, mas só que não entravam na lista. Nós não tínhamos mais outra coisa senão os retirar das salas de aula até que fosse resolver. Enquanto isso também nós estávamos a tramitar os papéis aos serviços distritais de educação, de juventude, tecnologias, de Niquadala, e ao mesmo instante também canalizamos aos serviços provincial de assuntos sociais, onde nós nos tutelamos. Daí foram andando os procedimentos e eu acredito que a partir daí tiveram aqueles procedimentos já jurídicos, assim como procedimentos disciplinares. Até então, nós o que fizemos é entregar o caso a essas instâncias e acreditamos que se calhar esteja a ser resolvido até esse momento. Questionado se há conexão com funcionários do Instituto, o dirigente respondeu que... Bom, eu, pelo que eu vi, que ele é funcionário da escola secundária de Niquadala, e o Montanha é o funcionário
do Serviço Distrital de Educação. Esse Ronda foi motorista aqui, depois saiu, está lá na direção provincial. O Montanha já trabalhou aqui, já trabalhou até em TICs, né? Acho que isso aí facilitava. Eu estou lá ainda, enquanto já não estava aqui. Desde que eu vim para aqui em 2018, ele já não estava aqui. Eu tinha sido tirado, mas acho que é um comportamento, se calhar. Contudo, o diretor do Instituto de Formação de Professores de Niquadala diz que as investigações internas revelam que os 19 estudantes teriam sido inseridos no sistema por uma rede clandestina, supostamente coordenada por 3 indivíduos: Robin, funcionário da Escola Secundária de Niquadala; Montanha, ligado à Direção Distrital da Educação; e Ronda, ex-motorista do Instituto e atual associado à Direção Provincial da Educação. Bom, eles disseram que esses entravam aqui porque os seus encarregados é que negociavam. Que negócio eu não importa me dizer, porque não sei, porque não tivemos assim uma sentada com esses colegas aí, ou antigos colegas, que são funcionários do Estado, né? Porque solicitamos, mas tivemos um fracasso, porque nós queríamos perceber melhor o que foi, se havia um envolvimento aqui. Era mais ou menos para perceber e depois dar assim, um relatório já mais completo, mas não tivemos assim a colaboração naquele período. Mas pronto, eu acredito que já a outros níveis tenha sido feita a colaboração. Mas por aqui não conseguimos falar com eles, porque queríamos perceber, e daí aquele grupo já tornou-nos difícil para contactar novo. Mas nós tínhamos contato, nós já fomos chamados também lá no gabinete provincial para podermos também declarar, né, sobre o assunto. Fomos lá, declaramos como que foi e quem é que descobriu, porque eu acho que se fosse um caso que fosse do diretor ou de não sei o que, se calhar não ia queixar do serviço distrital, né a direção provincial, porque aquilo é um caso que não conhecemos. No entanto, em maio de 2025, a televisão Ação teve acesso a documentos do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção que confirmaram a investigação em curso. Em 2024, denúncias de cidadãos e do Instituto de Formação de Professores de Niquadala, na província da Zambésia, sobre cobranças ilegais para admissão em cursos e turmas superlotadas, levaram o Gabinete Provincial de Combate à Corrupção, na província da Zambésia, a instaurar um processo crime número SA04/PGP-CCZ/2024. Nesse processo, 17 cidadãos, incluindo 8 professores, foram indiciados por burla, corrupção passiva, abuso de cargo e fraude. Em abril de 2024, uma inspeção identificou 19 estudantes frequentando aulas sem serem aprovados nos exames de admissão. Os professores exigiam valor entre 10 e 100 mil meticais para inserção irregular nos cursos. O Ministério Público reafirmou seu compromisso no combate à corrupção e responsabilização dos envolvidos. Lê-se no documento. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção afirmou, por meio do documento, que os 19 estudantes estão a ser ouvidos como parte do processo. Por sua vez, Boveja Aguiar, chefe do Departamento de Recursos Humanos dos Serviços Provinciais e Assuntos Sociais na Zambésia, disse à nossa reportagem que, após a detecção do caso, uma equipe técnica foi enviada ao terreno para apurar os fatos num período de 3 dias e que, como punição, aplicaram apenas medidas disciplinares contra os 3 funcionários envolvidos no esquema. E rapidamente, no dia 27, deslocou-se uma equipe composta por 3 técnicos. Eu pessoalmente fiz parte desta equipe
incluía também nesta equipe, ou seja, fazia parte desta equipe um inspetor dos assuntos sociais, ligado tanto a questões pedagógicas, mas também fazia parte da equipe o chefe de repartição de formação de professores. Portanto, seguimos ao distrito de Nicoadala, por onde trabalhamos por 3 dias, no dia 27, 28 e no dia 1 de julho. E fizemos a averiguação. Desta averiguação, tanto chamamos as pessoas, ou seja, os funcionários que eram na altura acusados, em número de 3 funcionários, mas também procuramos consolidar as informações que nos chegavam através de um contacto direto com os pais encarregados de educação e alguns desses estudantes que estavam tanto nessa situação de litígio com o Instituto. E fizemos a apuração e constituímos um processo, ou seja, um relatório, e este relatório foi partilhado às entidades competentes, refiro-me à Secretária do Estado, e também, assim que o despacho que recaiu sobre este relatório saiu, nós também fizemos a questão de encaminhar ao distrito de Nicoadala, neste caso ao governo do distrito, que é para serem observadas, portanto, medidas disciplinares, serem apuradas e aplicadas medidas disciplinares. Na mesma senda, Aguiar ressaltou que os acusados não exerciam funções formais no Instituto até a data dos fatos, mas faziam-se passar por funcionários da instituição para ludibriar os candidatos. Os funcionários que estão neste momento a ser acusados não fazem parte do Instituto de Formação de Professores de Nicoadala. Já lá estiveram, um deles apenas, que já esteve, tanto afeta ao Instituto, mas constatado que havia indícios de práticas incoerentes, tanto esse funcionário foi afastado, passou a desempenhar funções numa escola, da sede do distrito de Nicoadala, mas até o momento da ocorrência desses fatos, esses funcionários acusados não faziam parte do Instituto de Formação de Professores. Usaram falsas qualidades, fizeram-se passar por pessoas que trabalhavam efetivamente no Instituto, quando na verdade não é isso. Não é isso. De salientar que os estudantes irregulares estavam inscritos em 2 regimes distintos, 9 no curso de 12ª mais 3 e 10 no curso de 10ª mais 1. Caro telespectador, assim termina a nossa reportagem especial sobre corrupção no Centro de Formação de Professores, com foco no distrito de Nicoadala, província da Zambésia. Um trabalho realizado com o apoio do Centro de Integridade Pública, a CIP, que atua em casos de corrupção em Moçambique, reportou Crescêncio Fernando, a partir da cidade de Climane, província da Zambésia.